pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a nossa receita vai ser uma sobremesa, vai ser uma torta de nata, é uma torta de nata. Então a gente vai usar aqui uma caixinha de leite condensado dessa grande, 395 gramas. Vamos usar 300 gramas de nata, bolacha maisena para montar a torta. Nós vamos precisar de chocolate, leite e café. A gente vai fazer aqui um pouquinho de café com leite e chocolate para molhar as bolachas, para a gente estar montando a nossa torta. O primeiro passo, você precisa colocar no congelador o leite condensado e a nata até ficar bem gelado. Esses aqui tá bem gelado, acabei de tirar do congelador. E a gente vai fazer aqui um chantilly de nata. Ó, minha nata tá fechadinha. Tá bem geladinha. Tem que tá bem geladinha, tá, gente? Pra você conseguir fazer o seu chantilly. Ó, a receita é um pote de nata. Ó, o meu quase congelou lá. Tá bem geladinho, gente. Eu vou espremer aqui pra sair tudo. Pronto, gente. Espremi o leite condensado. E agora a gente vai bater no fouet, tá? Mas você pode bater na batedeira, tá? Que vai ser bem mais rápido. Eu vou bater no meu fouet, tá? Essa receita aqui, gente, pra quem não tem batedeira, pode fazer assim no fouet. Vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir aí fazer um chantilly. Um chantilly de nata. Tá? Tá bem geladinho. Aí você bate igual você batia clara, né? Tá batendo. E ele vai virar o chantilly. Agora é só bater mais um pouco para ele ficar o ponto chantilly mesmo. Você pinga assim, ó, ele não cai. Que quando você levanta assim, ele não cai. E fica, gente, saboroso, muito delicioso isso aqui. Gente, já deu ponto de chantilly. Ó, como é que ele fica. Tá vendo? Ponto de chantilly. Então, agora a gente vai pra montagem da nossa torta.
Tá, vamos reservar aqui agora e vamos montar ali a torta. Eu vou precisar de fazer aqui um pouco de café com leite e chocolate. Bom, vamos reservar ali e vamos fazer aqui a nossa mistura. Aqui, gente, é a gosto, tá? O tanto de chocolate e leite. Eu vou colocar aqui mais ou menos 2 colheres de sopa de chocolate. Esse aqui é o achocolatado, é o Nescau. E vamos colocar café. Café também a gosto. Vou colocar o restinho que tem aqui na garrafa, bem pouquinho. Ainda bem que tem esse pouquinho, vamos usar com café. E leite, agora vamos colocar o leite. Aqui, gente, é só pra gente molhar aqui as bolachas, tá? Só pra dar aquele sabor de cappuccino, sabe? Não, a bolacha. Eu acho que esse tanto aqui tá bom. Se precisar, a gente acrescenta depois um pouco de leite. Tá, gente, eu vou montar nessa travessa. Vamos pegar aqui a bolacha. Eu estou usando aqui essa bolacha, essa maisena. Gente, ela é bem pequenininha, mas se você quiser usar aquela maior... Eu comprei essa aqui, mas nem prestei atenção, é bem pequenininha a bolachinha. Aí vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar uma porção aqui do mousse aqui, ó, do chantilly, e espalhar aqui no fundo pra gente colocar a bolacha. E aí a gente vai montando agora aqui, a gente vai molhar a bolacha aqui no leite com chocolate. Vou colocar a bolacha no prato aqui para facilitar para mim. Ó, gente, você molha aqui a bolacha e coloca lá, vai montando. Assim, acho que fica melhor. Pezinha. Tá? Não pode demorar, porque senão ela quebra tudo aqui dentro do leite. Tá? Você vai montando e depois que terminar você coloca outra camada de mousse. Gente, fica uma delícia. Essa receita aqui é minha filha que passou pra mim. Ela veio aqui em casa e ela fez essa receita, gente. Pensa numa receita muito gostosa. Essa receita é top. Ótima pra fazer agora final de ano aí, ó. Receber os familiares em casa. Tudo de bom. Isso aqui depois pra fazer uma sobremesa. Não tem melhor, gente. É muito boa. Pronto. Coloquei aqui. Vamos fazer agora a segunda camada de chantilly. Pensa numa receita, gente, que é top, é essa daqui. Já fiz várias receitinhas com bolacha, mas essa daqui com nata, chantilly de nata,
é muito boa. Aí, gente, você vai fazer essa camada quantas você quiser. Se você quiser fazer bem grossa, daí você tem que fazer outra receita de mousse, de chantilly e é bem facinho de montar. Pronto, agora vamos outra camada de bolacha. Vamos molhar novamente. Gente, até os pedacinhos, tá? Aproveita. Tá, agora vamos abrir outro pacotinho, que um não deu. Terceira camada de chantilly. Agora, pessoal, eu vou finalizar com uma camada de ganache aqui por cima. Então, gente, 150 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de 200 gramas de leite, de creme de leite. Da Piracanjuba, eu estou usando. Eu gosto desse da Piracanjuba, gente, porque ele é bem consistente, ó. Agora é só levar ao fogo, misturar até derreter o chocolate. Tá, coloquei no fogo já o chocolate e vamos mexer aqui, gente, até derreter por inteiro o chocolate. Deixar o fogo baixo até derreter aqui o chocolate. Gente, o chocolate já está quase derretido, eu vou desligar o fogo. E agora é só misturar bem. Misturar até derreter todo o chocolate. Ó. Derretido. Agora a gente coloca lá em cima da nossa sobremesa. Gente, depois que ficou pronta aqui a nossa cobertura, agora vamos espalhar aqui em cima. Gente, a sobremesa ficou pronta, passou a noite na geladeira. Então agora a gente vai experimentar aqui para ver se ficou boa. E agora chegou aquela hora de experimentar aqui a nossa sobremesa.
Olha como ela fica, bem úmida, a bolacha fica bem legal mesmo. Olha, gente, como fica por dentro. Fica um espetáculo essa receitinha aqui. A bolacha fica macia, né? Derrete, porque molha no leite ali. E fica um espetáculo. Vou experimentar aqui. Gente, que delícia. Muito boa mesmo. Espero que tenham gostado aí da dica. Gente, fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Você pode fazer aí que você não vai se arrepender. Olha que legal que fica, gente. Com esse ganache em cima. Tudo de bom. Vocês pediram e aqui estou com mais uma receitinha de bolo no pote. Gente, eu recebo de mensagem pedindo: Cris, por favor, volte a gravar bolo no pote, porque eu sou um sucesso na minha cidade graças às suas receitas. Então aqui estou, mas olha só. Não pensei só no bolo no pote, eu juntei várias qualidades em um único vídeo. Excelente rendimento, sabor maravilhoso, 100% chocolate. Vamos ao vídeo, sucesso! De um já tem aqui no canal. Então, quem já segue o canal há um tempo já sabe de qual eu tô falando. Mas é o de leite ninho trufado. Vamos lá. Eu resolvi dar uma mexida nele e fazer ele na versão chocolate. Pensei sim em colocar choconinho e não sei ainda se eu vou continuar, se eu vou colocar essa ideia. Mas tudo tem um porquê de eu ter mexido nele. Não só substituir alguns ingredientes e transformar ele em chocolate escuro, enfim. Que eu fiz, né? A receita do outro é chocolate branco. A gente tá usando chocolate meio amargo com blend, tá? Eu coloquei 200 gramas do meio amargo e 100 gramas do blend. Se você não tiver, pode ser 300 gramas do meio amargo. Agora, o que não pode ser é 300 gramas do blend ou do ao leite, porque vai ficar muito enjoativo, tá? Fiz essa misturinha aqui. Vou colocar, no outro vai 10 colheres de leite em pó. Nesse caso, a gente está utilizando 4 colheres desse e 4 desse. Deu 100 gramas, ou seja, deu 50 gramas de cada um. O ideal seria você pesar. Se não tiver como pesar, 4 colheres cheia e 4 colheres cheia. Parece diferente, né? Mas não é. Que o leite em pó, ele é mais pesado. Então, aqui tem 4 colheres de sopa com mais 4 colheres de sopa. Aqui eu tenho leite condensado, creme de leite na lata que eu coloquei. E seria 2 colheres de emulsificante. Porém, eu tô usando somente 1 colher de emulsificante. Se você colocar 2 colheres, o rendimento ele incha mais. Mas eu quero colocar só 1 mesmo. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos colocar todos esses ingredientes aqui na batedeira e vamos bater por... O ideal seria uns 10 minutinhos, mas eu sou ansiosa, não gosto muito não. Vamos bater até ele ganhar um certo volume. Você vai olhar na sua casa, tá? E aqui a gente vai levar no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Lembrando que aqui é o chocolate nobre, ou seja, o que é nobre que ele não é cobertura. Ele é aquele que a gente tem que derreter quando quer fazer uma casquinha, derreter, resfriar para fazer a casquinha, tá certo? Então, é só isso que eu vou fazer. Quando eu bater esses aqui, que estiver bem fofão, e esse aqui estiver derretido, porém não quente, eu volto e mostro a vocês, ok? Nesse intervalo, vocês vão desligar e vai vir com lateral e fundo, e lá no fundo também, para ter certeza que nosso chocolate misturou tudo. Por quê?
Se ele não misturar todo, quando você montar o bolo no pote, vai ficar pedaço duro no recheio, tá bom? Agora eu vou bater mais um pouquinho só pra terminar de misturar e pronto. Então, meus amores, podem montar do jeito que tá aqui, que é molinho, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Ou vocês podem levar na geladeira por 10 minutinhos, só pra ele dar uma leve resfriada e você conseguir montar ele sem ficar pingando ou sujando, tá bom? Porque aqui na geladeira ele vai ganhar firmeza, porque vai chocolate. E o chocolate, quando esfria, o que acontece? Fica duro. Então, nosso recheio vai ficar lindo, maravilhoso. Eu vou levar 10 minutinhos na geladeira, tá bom? Então, meus amores, vamos para a montagem do nosso bolo. Aqui eu tenho pão de ló de chocolate, que já tem aqui no canal, mas você pode usar a sua massa, só o rendimento vai ser diferente, para mais ou para menos, tá? Nossa calda, pote quadrado, que tem tamanho menor e maior, e a gente corta a nossa massa em 2 tamanhos, tá vendo? Tamanho pequeno, que vai ser pro fundo, e tamanho maior, que vai ser pra boca. Os 2 quadradinhos a gente corta ao meio, beleza? E aqui tá o nosso recheio, que eu ainda não quis esperar ficar tão firme assim, então pra colocar eu vou usar o auxílio de 2 colheres, certo? Pra começar, quem já segue o canal aqui sabe como é que a gente começa. A gente começa colocando um pouquinho do nosso recheio no fundo de todos os potes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pouquinho no fundo de todos e vou levar o nosso recheio pra geladeira, pra ele ficando firme, enquanto eu vou com a colher menor, só cobrindo o fundo. Gente, essa camadinha que eu faço aqui no final, já teve pessoas que falaram que achava desnecessário, mas, gente, faz uma diferença enorme, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Feito isso, vamos pegar, sabe aquele quadradinho que a gente cortou pro tamanho do fundo? E a gente cortou o meio? Então, a gente vai colocar no fundo do nosso bolo, tá? O que eu faço? Tem fundo e tem a parte de cima. Já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de estar falando sempre. Essa parte do fundo, gente, ela acaba sendo mais pesadinha. Faz o teste em casa pra vocês verem, é mais pesadinha. Então, o que a gente faz? A gente tenta marcar, mais ou menos, se não deu certo, beleza, vai assim mesmo. Mas tenta marcar, porque da próxima vez, na próxima camada de bolo, a gente vai colocar a tampa nesse aqui, tá? Pra ficar, tipo assim, tampa em um e fundo em outro. Eu tento marcar o quê? Eu coloco todos de trás, eu coloco o fundo. Que aí traz fundo, fica mais fácil você gravar. Todos da frente eu coloco a tampinha. Pronto, agora eu já sei que esses aqui tem tampinhas, ou fundos. E os da frente, tampinha. Então, na hora, eu só vou trocando. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Agora, a gente vai molhar com a nossa calda. Aqui que tem a tampa, eu vou molhar um pouquinho menos, porque a gente já sabe que a tampa ela é mais fininha. E na parte do fundo, a gente molha um pouquinho mais, porque a gente sabe que é a parte do nosso bolo que vai concentrar um pouquinho mais de massa. Agora vamos pro nosso recheio. Para espalhar o recheio no fundo, eu usei uma colher pequena, para não sujar tanto a lateral. E agora, com o auxílio de 2 colheres, a gente vai colocar o recheio, tá? A gente tenta colocar no meio e depois a gente vem espalhando. A dosagem, vocês que vão vendo. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui 1 colher de sopa. E aí eu coloco 2. 2 vai ficar bem recheado. 1,5 vai ficar mais ou menos. Então, como aqui eu coloquei... Pronto. 2 colheres de sopa em cada um. E aí é simples, gente. Eu vou fazer isso aqui com todos. E já volto com o pulo do gato pra vocês. Prontinho, galera. Que a gente já sabe, então, que na parte de trás vai o quê? A tampa. Dá uma leve apertadinha, que ajuda você a rechear o recheiozinho aqui, tá bom? Não aperta muito não, senão sobe aí, tira a beleza do seu bolo.
Na parte da frente, a gente vem o quê? Com fundo. Se vocês quiserem colocar algum crocante aqui no meio do recheio, fica muito interessante, tá? Agora, a gente vai molhar. Lembrando que agora, esses que ficaram na frente, vamos molhar um pouquinho mais, porque eles levaram o quê? A tampinha não, o fundo, que é mais maçudo. E na parte da frente a gente molha, mas não tanto, na parte do fundo. Porque levaram a tampinha, que já é úmida, e sem falar que ela é fina, né? Não leva tanta massa. A decoração, gente, fique à vontade para terminar com ganache, enfim. Eu vou espalhar aqui agora um pouquinho da nossa cobertura, do nosso recheio. Nesse caso, eu estou usando o recheio diferente. Nesse caso, eu estou usando a mesma cobertura. Vamos colocar um pouquinho aqui no meio, cerca de meia colher de sopa. Que meia colher de sopa, nesse caso aqui, é muita coisa. Vamos espalhar e decorar a gosto. Eu vou fazer isso, vou terminar de montar outros porque aqui a gente tem recheio ainda para montar outros. E já volto. Lembrando, só vou espalhar aqui e montar outros. E já volto com a decoração que eu escolhi, que vocês vão ficar à vontade para escolher o que vocês acharem melhor. Inclusive, para fazer da cobertura outra coisa. Colocar na cobertura outro recheio, tá? Pronto, daqui a pouco eu volto. Então, galerinha, tudo isso aqui pra deixar você morrendo de vontade de fazer. Que delícia. Olha que não tá geladinho ainda, tá? Olha a qualidade dele no prato. Muito bom. Muito bom. Nossa, divino. Olá, meus amores. No Cozinhando com a Lili de hoje, a sobremesa é com gosto de infância. Uma sobremesa simples que minha mãe sempre fazia pra gente, tá? Que não vai leite condensado, não vai creme de leite, não vai gelatina, tá? É a famosa sobremesa de pobre, ou creme mármore, ou preto e branco, que fica simplesmente uma delícia com essa caldinha de ameixa. Querem saber como é que eu faço essa maravilha? Vem comigo aí que eu vou ensinar vocês direitinho esta delícia. E para começar a nossa sobremesa de pobre, gente, essa sobremesa minha mãe sempre fazia pra gente lá em casa. Eu vou usar amido de milho. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, as medidas certinhas, tá? Aqui tem mais ou menos 5 colheres de amido de milho ou maisena, né? E, gente, essa sobremesa era umas que reinava lá em casa, tá? Por ser simples e fácil, não ir leite condensado, então era uma coisa que minha mãe e minha avó sempre fazia. Bom, eu vou diluir o amido de milho com o leite. Vou colocar um pouquinho, mas eu separei mais ou menos umas 800 ml de leite, tá? E minha mãe fazia tudo na panela. Eu vi alguns vídeos, as meninas fazendo com leite condensado e tudo. Gente, isso aqui é pra quem não tem nada, por isso se chama receita de pobre, tá? Não leva leite condensado. E assim, minha mãe fazia com água quando não tinha leite e dava super certo, né? Esse creme. Bom, diluí aqui já a maisena, tá? Depois que eu coloco no fogo, eu vou colocar o açúcar. Tá aqui, açuquinha pra vocês. No último vídeo falaram do açúcar que tava sujo. Gente, é da marca do açúcar. Não posso fazer nada com isso. É da marca do açúcar, tá? Aqui o açúcar. Vou colocar o restante do leite.
Como eu falei a vocês, tem mais ou menos 800 ml de leite líquido, mas pode fazer com água também, tá? Minha mãe fazia com água. Eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco. Vou despejar, vou deixar só um pouco de leite de coco. Mais ou menos umas 10 ml. Tá aqui. E vamos levar essa mistura ao fogo, tá? E minha mãe sempre colocava uma colher de margarina nessa mistura. Então, eu tô fazendo do jeito que mames fazia pra gente, né? Bom, eu vou levar agora essa mistura ao fogo, mexendo, até que ela vire um mingau bem cremoso. Quando começar a ficar cremoso, eu vou mexer por mais 3 minutinhos, até que essa maisena cozinhe, tá? Vamos lá levar nossa misturinha ao fogo. Bom, meninas, o segredo do creme é você mexer sem parar, pra não empelotar, tá? Como se você estivesse fazendo um mingau. Essa minha panela chegou a enferrujar, ó. Essa minha panela é daquelas panelas que cozinha rapidamente. Minha panelinha novinha. Cozinha rapidamente, então eu não posso de jeito nenhum parar de mexer. Aqui a gente vai mexer até virar um mingau. Ah, uma coisa que eu gosto de colocar nesse meu creme é essência de baunilha, tá? Se vocês não gostarem, não precisa. Então, eu pingo mais ou menos umas 6 gotinhas de essência de baunilha. Dá um sabor a mais no nosso creme. Se vocês quiserem, depois que vocês separarem o chocolate com o creme branco, no creme branco, vocês podem colocar também coco ralado, tá bom? Eu ia colocar, mas eu não tenho um coco ralado aqui, então eu não vou colocar nesse aqui. Mas se vocês quiserem, pode colocar também um coco ralado. Eu vou usar como calda a ameixa, tá? Já em caldas. Bom, meninas, e quando vai engrossando aqui, eu vou conversando com vocês. Essa receita já tem no meu canal. Só que é uma receita bem antiga, foi um dos meus primeiros vídeos, já começou a engrossar. Foi um dos meus primeiros vídeos, tá? A imagem tá muito boa, a panela também não tá muito linda, né? Então resolvi trazer pra vocês. Como meu marido pediu pra eu fazer esse creme, então eu aproveitei e vim gravar pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar leite condensado, pode sim. Só diminui no açúcar. Quando eu faço com leite condensado, eu geralmente não coloco o açúcar, porque eu já uso 2 colheres de... 2 colheres não, porque eu já uso já uma caixa de leite condensado. Então não precisa do açúcar. A não ser se você gosta de um creme muito doce, tá? Então aqui já começou a engrossar. A gente já começa a ver o fundo da panela quando a gente faz assim, né? E assim, quando eu ver que tá bem grossinho, com aquela costelha de mingau, eu ainda continuo mexendo por 3 minutos para que a maisena cozinhe. Olha aí, já começa a pegar a consistência de mingau. Já começou a pegar aquela consistência de um mingau bem grosso. Olha aí. Tá vendo? E eu vou mexer aqui por mais 5 minutinhos até que essa maisena cozinhe. Não se preocupe que o creme não fica com gosto de maisena. Como a gente colocou leite de coco e essência de baunilha, ele dá aquele gostinho de coco, né? E o de chocolate dá o gostinho do chocolate. Então a gente vai mexer aqui por mais 5 minutos para cozinhar essa maisena. Olha isso. Já está na consistência que a gente quer, mas eu gosto de misturar mais um pouquinho para que essa maisena cozinhe. Bom, meus amores, em um refratário ou em uma forma com furo no meio, fica a critério de vocês. Eu vou despejar a metade do nosso creme, tá? Que vai ser o branco. E vou reservar a outra metade que vai ser o de Nescau, tá bom? Vou ajeitar aqui direitinho, né? E vamos agora misturar o nosso Nescau. Bom, meu creme já tá pronto, né? Se fica mais fácil, você faz tudo de vez e depois, por último, é só colocar o Nescau. Se vocês não quiserem colocar chocolate, aqui é chocolatado, tá, gente? Se você quiser colocar chocolatado ou Nescau,
ou chocolate 50%, você pode colocar pedaços de chocolate que fica também maravilhoso. Isso é hora de galo cantar. Bom, aqui tem mais ou menos, acho que umas 4 a 5 colheres de Nescau. Vou misturar tudo muito bem, né? A Lili, se não quiser colocar ameixa em calda, pode colocar uma caldinha de açúcar, não tem problema, uma caldinha de chocolate. Mas o creme só fica gostoso... Ai, morando na roça. O creme só fica gostoso quando é a calda de ameixa, gente. Eu já testei com outras caldas e a melhor de todas é a calda de ameixa. Bom, meu creme de chocolate aqui já tá pronto. E eu agora vou despejar por cima daquele creme, daquele creme branco. Se vocês quiserem, podem fazer em taças individuais, tá? Que fica super lindo. Pra sobremesa de final de semana, para uma visita. Fica super lindo em taças individuais. Bom, aqui eu vou deixar esse creme esfriar por completo. Vou colocar um papel filme por cima. Vou deixar esse creme esfriar por completo. E depois eu vou colocar a calda de ameixa, tá? E vou levar à geladeira por aproximadamente umas 2, 3 horas. Mas eu só vou fazer depois que esse creme esfriar, tá bom? Então vamos deixar ele aqui esfriando. Daqui a pouco a gente volta. Bom, meus amores, depois de umas 2 horas na geladeira, é hora de colocar nossa ameixa em calda, né? Pra gente poder aí saborear esse creme maravilhoso. Eu esperei ele esfriar, tá bom? Total. E depois eu vim e coloquei na geladeira. Eu gosto de fazer assim com a colher, passando ao redor do refratário, porque aí ajuda a calda a entrar mais por baixo do creme. Gente, não fica com gosto de maisena. Eu sei que tem muita gente que não gosta de sobremesa com maisena, achando que fica com gosto. Não fica, tá? Fica simplesmente uma delícia. Um creme super fácil de fazer, bem cremoso, sem leite condensado, sem gelatina, né? Aquela sobremesa de pobre que minha mãe fazia e a gente amava. É isso aí, meus amores, mais uma culinária. Se gostaram, não esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e